Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Aleluias. Vamos ler, querido, Romanos capítulo de número 5. Aleluias. Capítulo de número 5 e o verso 12, que nos diz a palavra do Senhor. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Aleluias, glorificado é o nome do Senhor. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, ou seja, desde o início, na criação, na formação do homem, não havia pecado. Mas pela desobediência, o pecado reinou sobre a humanidade. Aí nós vemos aqui um quadro em que, por um homem, o pecado entrou no mundo. Pela família de Adão, o pecado passou a ter existência. Através da desobediência, o pecado entrou. E através do pecado, a morte. Porque a Bíblia diz, no versículo, aleluias, de número 23, que todos destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos os seres humanos estão em pecado, ou têm a natureza de Adão e Eva. Agora nós vamos ver um relato dentro da Bíblia em que o ser humano, para escapar do pecado, tem as condições em que o próprio Deus, sendo Criador, lhe ofereceu à humanidade. A Bíblia diz que todos nós pecamos, todos nós somos pecadores. Não tem esse, não tem aquele que está livre do pecado. Mas temos condições para sairmos deste pecado e alcançar a salvação em Cristo Jesus. A pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, ainda em Gênesis capítulo de número 3 e o versículo 15, foi profetizado pelo próprio Senhor, que da semente da mulher viria um para livrar a humanidade das mãos de Satanás. Aleluia. Lá no versículo de número 15, glorificado é o nome do Senhor. E o plano de salvação do Senhor ainda vai adiante, quando é lá em Isaías, profetizado a vinda do Senhor Jesus. A Bíblia diz em 1 Mateus, capítulo de número 1, e o versículo de número 21, que da mulher, da virgem, nasceria um que trazeria a salvação à humanidade, que nasceria o Cristo, o Emanuel, aleluia, o Deus conosco, aquele que veio para tirar o povo que está cativo no pecado. Hoje nós já ouvimos hinos, já ouvimos a palavra do Senhor, tratando-se das pessoas ou da humanidade que estava cativa no Egito. Glorificado é o nome do Senhor. E muitas das vezes, irmão, nós saímos por aí, nós vemos pessoas batendo o peito e diz que não peca, diz que não faz isso, não faz aquilo, e a Bíblia já o condena, só dele falar assim, ele já está pecando. Mas hoje nós temos, pela graça do Senhor Jesus Cristo, pela misericórdia do nosso Deus, nós temos a liberdade de alcançarmos a salvação. Quando Jesus veio, já era plano de Deus ainda no início. Quando Jesus veio a esta terra, o plano era para que todos escapassem do pecado, para que todos tivessem a liberdade de alcançar o céu. Aleluias. Mas o negócio, irmão, que quando nós questionamos, quem é que quer ir para o céu? Todos levantam a mão. Mas quando se trata de haver mudança de vida, porque no céu a Bíblia diz que não entra pecado, jamais entraria.
São poucos que querem ter mudança de vida. E aí, quando nós olhamos e falamos, se não tem céu para ti, se não há mudança, se não for nova criatura, então tem outro destino, ao inferno. Mas se nós falarmos assim, as pessoas viram contra nós, não aceita que está em pecado, não aceita que está com a vida torta. Eles tentam retroceder a história e apelar contra nós. Mas o que diz aqui é a Bíblia, não é eu, não é o pastor. É apenas a palavra do Senhor que condena nós, irmãos. É preciso sermos lavados e remidos no sangue do Cordeiro para podermos ser libertos do pecado. Porque a natureza do pecado, ela está em todo ser humano que após nascer, já nasce com a natureza do pecado. Mas para ser livre, é preciso aceitar Jesus. É preciso ter mudança de vida. Para ser liberto, é só pelo sangue do Cordeiro. Aleluias. Glorificado é o nosso Deus. Aleluias. O que eu analiso aqui, irmão, que o pecado gera morte. A Bíblia diz, capítulo de número 6 de Romanos, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Todos que estão em pecado, se não cuidar, ele gera morte. Eu não estou falando aqui, querido, que é essa morte carnal, mas é morte espiritual. É morte que pode te levar para o inferno, morte eterna. É esse tipo de problema em que nós estamos todos os dias lutando para conseguir sair. Apóstolo Paulo diz que nós estamos em uma luta constantemente para não errarmos, para não pecarmos contra Deus. Aleluias. E se nós não vigiarmos, o pecado, a natureza, ela faz crescer dentro de nós, brotar forças maiores que nunca nos fazem desviar-se do pecado e olhar para o alvo que é Cristo Jesus. Se nós não vigiarmos, nós nunca vamos conseguir sair deste abismo profundo que está sobre a vida do ser humano. Mas para sermos libertos, Jesus é a nossa única esperança. Glorificado é o nosso Deus. Atos capítulo de número 12, 4, versículo 12 diz que não há salvação em nenhum outro Deus debaixo do céu. Não há salvação em nenhum outro nome a não ser em Cristo Jesus. Só a pessoa bendita dele é que pode nos redimir, é que pode nos transformar. Aleluias. Nós vemos aqui a mensagem de domingo pregada sobre o amor de Cristo por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para nos dar o direito de sermos chamados filhos de Deus novamente. Aleluias. Porque estávamos distanciados da glória do Senhor. Aleluia. Mas hoje temos a liberdade de chamar Ele novamente de papai. Aleluia. Bendito seja o nome do nosso Deus. Aleluias. Irmãos, e esse negócio é tão sério que muitas das vezes nós deparamos com as pessoas aí fora e como começamos a pregar o Evangelho, começamos a falar do amor de Cristo, eles começam a dizer que já é crente, que já aceitou a Jesus, que Deus está com ele, e esta é a forma em que eles usam, através do inimigo, para não aceitar a Deus. Começa a pregar para alguém que está distanciado da presença do Senhor, para você ver. Ele não aceita. Ele fala, eu já sou crente, eu creio em Deus. Mas aí a minha Bíblia diz em Romanos 10, 9, que se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração, aleluia, glorificado é o nome do Senhor, você será salvo. É preciso confessar.
Não é apenas eu dizer que sou crente, que eu já tenho a salvação. É preciso eu confessar com minha boca, aleluia, é dizer: Senhor, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida, aleluias. É preciso, irmãos, ter mudança, é tomar posição e dizer: Senhor, eu sou um pecador, eu não posso nada, mas o Senhor pode me livrar da morte, aleluia. O Senhor pode me garantir vida eterna, somente o Senhor. Ele é a nossa única esperança no tempo em que vivemos. Não há salvação em outra pessoa. Aleluias. Então vamos parar, irmãos, de ficar pensando desta forma. Eu sou salvo. Sem haver mudança, não tem como alcançar o céu. Se não haver mudança, não tem como você poder sentar à mesa e cear com Cristo naquele dia. É preciso reconhecê-lo, que Ele é o Cristo da nossa vida. É preciso reconhecer que por amor de nós Ele pagou o preço que não era dele. Por amor de nós Ele sofreu na cruz do Calvário. Ele pagou o preço por nós, irmãos. E muitas das vezes nós não reconhecemos o sacrifício vicário na cruz do Calvário. Muitas das vezes nós não reconhecemos o que Cristo fez por nós. Mas tudo por amor a mim e a você. Ele pagou o preço derramando o seu sangue carmesim. Que é só através do sangue de Cristo é que somos libertos, somos limpos, puros de coração. Aleluia. Não tem outra maneira, irmãos. Se nós não confessarmos ao Senhor as nossas falhas, os nossos pecados, jamais Ele poderá nos livrar. E aí tem muitas vidas vivendo enganada aí fora, pensando que salvação para entrar no céu é simplesmente receber um milagre do Senhor, uma cura divina. Tem muita gente vivendo uma vida enganosa, que se pagar o dízimo já não é preciso fazer mais nada, já é o suficiente para alcançar a salvação. E desta maneira que eu estou falando, tem muita gente pensando assim, porque tem pastores que ensinam assim, de maneira errada, a palavra do Senhor. Ele faz com que acreditamos que somos salvos por prestar benefícios a uma pessoa necessitada. Mas a palavra do Senhor não diz desta maneira. Para sermos salvos é preciso sermos nova criatura, é nascer de novo, é mostrarmos diferente, é sermos como o apóstolo Paulo, que era um perseguidor de cristão, mas Jesus o transformou e fez dele um grande missionário. E é difícil, irmãos, muitas das vezes aceitarmos uma pessoa drogada, uma pessoa que está no mundo lá fora, na cachaça, no álcool de todas as maneiras, está viciado lá fora. É difícil aceitarmos ele, mas Jesus ainda é o Jesus que pega ele, transforma e faz dele um grande pregador da palavra. Aleluia. O Jesus que nós pregamos aqui é aquele que nos salvou, nos tirou lá do lamaçal, aonde ninguém te valorizava. Ele deu valor suficiente, te colocou num lugar como esse, e ainda te chama de filho. Aleluia. Xaracala, Yandui, Kinéria, Rácia. Aleluias. Aleluias. Glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Romanos 10:3 diz que porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tem que invocar o nome do Senhor. Aleluias. Tem que aceitá-lo. Tem que ser diferente. Não é apenas você chamar por um socorro pela pessoa bendita do Senhor, mas é aceitá-lo como Salvador da sua vida. É aceitar que Ele mude a tua história. A Bíblia diz que quando Ele muda o homem, Ele joga para trás, Ele joga na fase do esquecimento, jamais lembra do que você fazia antes, porque Ele faz de você uma nova criatura. Aleluias. Aleluias.
E nós, queridos, nós estamos aqui, graças a Deus, somos e acreditamos na salvação de cada um aqui em nome de Jesus. Mas tem muitos que podem estar agora do outro lado através desse aparelho tecnológico e necessitando de uma salvação, necessitando de um socorro da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Quem sabe tem muitos à distância que nós nem sabemos aonde está neste momento assistindo esse trabalho. E eu quero dizer ao teu coração, ainda é dia aceitável ao Senhor. Aleluia. Porque no tempo aceitável, diz o Senhor, Ele te escutou. No dia da salvação, Ele te socorreu. Eis agora o dia da salvação. Tem muitas almas partindo. Tem muitas almas indo embora dessa terra, achando que tem o tempo suficiente. Poderia estar pensando que está aproveitando o tempo que tem na face da terra, mas quer aproveitar de uma maneira que a morte vem e o leva, e não tem tempo para aceitar Jesus, não tem tempo para garantir a entrada no céu. Aleluias. A Bíblia chama nós de louco. É desta forma: enche o celeiro e cruza os braços, dizendo, agora eu posso ficar tranquilo. A Bíblia diz que nós devemos buscar a santificação a todo momento, até o último dia. E ela deixa bem claro, santo aqui é só Jesus. Jamais vamos conseguir sermos santos, mas devemos buscar a santidade dia após dia, até o Senhor Jesus voltar. Que santo é só Ele, irmão. Mas através dele nós poderemos alcançar diferença, mudanças. Aleluia. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Aleluias. Aleluias. Eu já cheguei para pessoas de começar a pregar para ele e ele dizer para mim que não tem mais solução, não tem mais jeito, porque já matou, já roubou, já fez tudo que o mundo lhe oferece. E ele fala, o que resta para mim é pôr uma corda no pescoço e acabar com a minha vida. Aleluia. Tem muita gente vivendo desta forma aí fora, e muitos deles procuram suicídio achando que é a única solução do problema. Mas Jesus, irmãos, é a nossa única esperança. O plano para matar, roubar e destruir é satânico, mas o plano de dar vida e vida com abundância é do nosso Senhor Jesus Cristo. E sempre tem uma esperança para você, sempre tem uma expectativa maior brotando no teu coração. Enquanto você tem vida, irmão, aproveite o tempo que você tem, procura a igreja mais próxima de você nesta noite. Corra lá e aceita Jesus. Confessa com tua boca que Cristo é o Salvador da tua vida. Aleluias. Aleluias. E Isaías 55, 6 e 7 diz que você tem que correr logo, porque Cristo está bem próximo de você. Mas vai chegar um momento em que você vai querer procurá-lo e não vai encontrar. Então deixa o homem ímpio o teu caminho e corra para os passos do Senhor. Corra para Ele nesta noite. Aleluias. E eu sinto, irmãos, que tem alguém do outro lado necessitando de uma palavra de salvação neste momento. O Espírito Santo nos faz enxergar a necessidade de alguém que está do outro lado, vendo, ouvindo. E o conselho que eu te dou, aceite a Jesus enquanto há tempo. Meu horário já foi, mas o de Jesus também está quase terminando na fase da humanidade aqui na terra. Irmãos, você que está do outro lado, eu quero te dar um conselho. Temos ali o Janderson agora, neste momento. Você tem uns 2 ou 3 minutos, talvez.
para decidir-se para Cristo. Se você não tem tempo de procurar alguém para orar para você nesta noite, apresentando a tua vida para Jesus, como você está aceitando, manda uma mensagem para ele e o pastor vai estar orando por você, através deste aparelho tecnológico que está mandando na tua casa de trabalho. Fala para Deus que você o reconhece como o único e suficiente Salvador nesta noite. Não espere para amanhã o que você pode decidir hoje. Porque o dia de amanhã, diz a palavra do Senhor, que não nos pertence. O salmista diz: deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Talvez nós deitamos, mas não temos a liberdade de acordar amanhã para contar como foi os sonhos. Aproveita a oportunidade que você tem em nome de Jesus. Aceite a Cristo. O tempo que você tem pode ser pouco neste dia. Aceite a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Eu agradeço pela liberdade que tem nos dado em o nome de Jesus.